Olá, amigos do canal Redemptoris Mater. Sejam muito bem-vindos. Se é a sua primeira vez aqui, sinta-se acolhido com um caloroso abraço. É muito bom estar com vocês todos. Convidamos a conhecerem as playlists do canal, pois todas as postagens são feitas com muito cuidado para os nossos visitantes e membros. E não se esqueçam de se inscrever e de clicar o seu joinha. Isso colaborará muito com o nosso canal e fará com que mais pessoas possam ser alcançadas por aqueles conteúdos que nós aqui divulgamos. Hoje vamos refletir sobre o episódio narrado no Evangelho de São João, que conhecemos como as bodas de Caná. Está em João 2, versículo 11 e seguintes. E nos revela a identidade de Jesus como o noivo, no grande arco da história da salvação. Ouçamos. Naquele tempo, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava presente. Também Jesus e seus discípulos tinham sido convidados para o casamento. Como o vinho veio a faltar, a mãe de Jesus lhe disse: "Eles não têm mais vinho." Jesus respondeu-lhe: "Mulher, por que dizes isto a mim? Minha hora ainda não chegou." Sua mãe disse aos que estavam servindo: "Fazei o que ele vos disser." Estavam 6 talhas de pedra colocadas aí para a purificação que os judeus costumam fazer. Em cada uma delas cabiam mais ou menos 100 litros. Jesus disse aos que estavam servindo: "Enchei as talhas de água." Encheram-nas até a boca. Jesus disse: "Agora tirai e levai ao mestre-sala." E eles levaram. O mestre-sala experimentou a água que tinha se transformado em vinho. Ele não sabia de onde vinha, mas os que estavam servindo sabiam, pois eram eles que tinham tirado a água. O mestre-sala chamou então o noivo e lhe disse: "Todo mundo serve primeiro o vinho melhor e, quando os convidados já estão embriagados, serve o vinho menos bom. Mas tu guardaste o vinho melhor até agora." Este foi o início dos sinais de Jesus. Ele o realizou em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e seus discípulos creram nele. Este último versículo pode explicar por que se lê a história das bodas de Caná no início do tempo comum do ciclo litúrgico de 3 anos, no ano C. Normalmente, no ano C, lê-se o Evangelho de São Lucas. Mas neste final de semana, João nos é proposto, porque é o primeiro milagre do ministério público de Jesus. O primeiro sinal, como João prefere dizer, com grande significado espiritual. Uma pergunta que podemos nos fazer é por que Jesus escolhe como seu primeiro milagre público a transformação da água em vinho. Ele poderia ter expulsado um demônio, especialmente se estivesse querendo mostrar como a sua missão incluía conquistar o diabo. Poderia ter feito uma cura, se quisesse mostrar esse seu poder e sua bondade. Poderia ter ressuscitado um morto para mostrar como veio para vencer a morte. Como enfoca João, porém, ele escolheu realizar esse primeiro milagre numa festa de casamento diante do pedido de sua mãe. Sabemos que os casamentos judaicos naquela época eram uma festa que durava um bom tempo, 1 semana. Eram uma festa familiar e também cheia de amigos. Com esta duração, os anfitriãos precisavam preparar tudo com muito cuidado para que nada faltasse. Seria fácil isso acontecer, como aconteceu aqui. E Maria percebeu, levando o assunto a Jesus, fazendo um pedido implícito para que ele fizesse algo. Não lhe pediu explicitamente, nem deu nenhuma ordem ao filho. Jesus lhe pergunta o que isso tem a ver com eles, que são convidados na festa, sem responsabilidades ali. Mas Jesus prossegue: "Minha hora ainda não chegou." No Evangelho de João, a hora de Jesus é a da sua paixão. De um modo misterioso, o pedido implícito de Maria traz a Jesus algo além do problema da falta do vinho. Põe diante dele a sua morte. Podemos entender seu raciocínio
se lembrarmos que havia no judaísmo antigo a profecia do banquete messiânico. Desde Isaías, capítulo 25, por exemplo, fala-se em uma festa de vinho refinado, de que todas as nações irão participar quando vier o tempo da salvação, quando vier o Messias Redentor. A morte será tragada para sempre e os pecados serão perdoados. Considerando que Maria sabia quem era o seu filho e conhecia a Escritura, assim como Jesus também conhecia, é fácil entender a ligação que ele faz. Realizar aquele milagre ali, nas bodas, estava fazendo começar o banquete messiânico, mas sua hora ainda não tinha chegado. Todavia, como um filho obediente, Jesus resolve o problema daquela família e realiza o sinal que aponta para o momento futuro em que sua hora virá, o da sua paixão e morte. Chama os servos e manda-os encher as talhas d'água, transformando a água em vinho. Muita água. 6 talhas de cerca de 100 litros cada. Levado o vinho ao maître, ele o prova e percebe a qualidade excepcional. Vai falar com o noivo a respeito, pois o noivo era o provedor do vinho. Jesus assumiu esse papel do noivo ao transformar a água em vinho para ser servido naquela festa de casamento. Com isso, João revela que Jesus não é apenas o Messias, ou o Mestre, ou o Rei de Israel, o que realmente é. Porém, também, desde o início do seu ministério, ele quis revelar que é o noivo, que no Antigo Testamento era o próprio Deus. Os profetas descreviam Deus mesmo como o divino noivo para Israel, que viria providenciar a salvação. Jesus faz o seu primeiro sinal público, revelando seu poder e sua divindade, mas também apontando para o banquete do Cordeiro, da salvação, o banquete do reino de Deus. Um sinal de que ele nos resgatará através do seu amor por nós. A cruz é um ato de amor e cobrirá uma multidão de pecados, como diz São Pedro. O amor cobre a multidão dos pecados. É o amor divino que cobrirá nossos pecados. E com seu milagre, os discípulos creram em Jesus. 2 livros de Brant Pitre, em que se embasa esta postagem, tratam do tema mais a fundo. Jesus the Bridegroom e Jesus and the Jewish Roots of the Eucharist. Fica a dica para quem quiser se aprofundar. 2 padres da igreja, Cirilo de Jerusalém e Agostinho, falam das bodas de Caná nas suas obras. Vejamos o que eles dizem. Cirilo relaciona o milagre da transformação da água em vinho com a missa e pergunta aos seus catecúmenos: se Jesus transformou a água em vinho abundante em Caná da Galileia, por que ele não poderia transformar vinho em seu sangue na Eucaristia? Em uma festa normal de casamento, ele realizou o sinal. Na sua igreja, ele realiza o sinal dos sinais, do seu sangue salvador, no banquete que prepara para a sua noiva, que é para todos. Não deve haver dificuldade em crer, portanto. O milagre de Caná preanunciou o milagre que chamamos transubstanciação, a mudança verdadeira do pão e do vinho em corpo e sangue, alma e divindade de Cristo Jesus. Cirilo advertia: quem tiver algum problema em crer na presença real de Jesus na Eucaristia, volte para a leitura do milagre de Caná e acreditará. Quanto a Santo Agostinho, ele afirma que toda a celebração da Eucaristia é a celebração das núpcias do Cordeiro e de sua igreja. O Filho real é Jesus. Os convidados que comparecem ao banquete são a própria igreja. O corpo místico de Cristo, todo o povo de Deus. Ou seja, são eles também a noiva. Não pensemos que a missa é uma obrigação para nós. Na verdade, entre outros significados, a missa é a celebração do amor de Cristo pela Igreja, sua noiva. Também lembremos, em nossas dificuldades, como Maria está atenta e como chega aos ouvidos de Jesus, dizendo: meu filho,
eles não têm mais vinho. Quando faltar o vinho do amor, da união, da unidade, o vinho da paz dos nossos corações, recorramos a Maria. Ela vai dizer ao Filho e ele vai fazer aquilo que ele quiser. E sempre será perfeito.